Se você está cansada, cansado de sonhar com o ex, ou acordar confuso aí, confusa, triste, ou até com saudade, né? Confuso realmente por alguém que só te feriu, só te machucou, esse vídeo aqui é para você, porque pode não parecer, né? Pode ser que não seja só um sonho qualquer que você está tendo. Então, na verdade, tem algo espiritual por trás de sonhar com o ex-namorado, com o ex-marido, com o ex-amante ou qualquer coisa que seja ex. Então, tem gente que está presa no passado e não percebe, e isso que está travando aí a sua vida. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que que isso está atrapalhando a sua vida espiritual, a sua paz, os seus planos, os seus sonhos, né? E hoje eu vou te mostrar aqui o que esses sonhos realmente significam, né? Vou interpretar esse sonho aqui para você, né? À luz da Bíblia, né? O que que a Bíblia diz sobre sonhar com o ex e como se libertar de uma vez por todas desses sonhos aí, desse laço, desse mal aí que tá deixando você mal, fazendo você se sentir realmente péssimo, péssima e o que que tá te prendendo aí nesse tipo de sonho. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, né? Porque até o final tem muita explicação, tem uma oração aqui, né? E eu vou te explicar como que você faz para se libertar desse mal. Fala galera, aqui é o Felipe. Se você não me conhece, eu sou filho de pastor, nascido e criado na igreja, né? Então eu sou escritor, tenho formação em teologia, né? Em coaching, em gestão comercial e eu sou o criador aí do blog Clube de Sonhadores, né? Eu escrevi também alguns livros, alguns e-books que você pode estar baixando lá dentro do meu blog, né? Inclusive sobre interpretação de sonhos, né? Que é o dicionário dos sonhos e também o protocolo da liberdade. Então, que tem ajudado muita gente aí a vencer vícios, a se libertar espiritualmente, a entender os próprios sonhos. Se você quiser conhecer os links, eu vou deixar na descrição. Mas vamos ao assunto desse vídeo, que é o que significa sonhar com ex. Então, o que que significa sonhar com ex, Felipe? Muita gente acha que é bobagem, né? Que é só saudade, que é lembrança, que você quer voltar ou coisa do tipo. Mas muita gente às vezes chega até mim e fala: Felipe, eu tô sonhando com ex, eu não quero voltar com uma pessoa, eu não tenho saudade nem nada do tipo, eu tô muito bem, eu tô muito feliz com a pessoa que eu tô atualmente, mas esses sonhos estão me perturbando. Tem gente que chega até a ter, digamos assim, pesadelos, né, constante e quer realmente se libertar desse mal. Então, se você tá passando por isso, eu vou te explicar o que que tá acontecendo e vou te explicar como que você faz para se libertar desse mal. Então, fica calmo, fica tranquilo, tranquila, que até o final desse vídeo você vai entender tudo. Então, eu estudei e eu vivi na pele, né, muita coisa e ajudei já bastante gente aí, inclusive no meu Instagram, que tá com mais de 70 mil seguidores lá, eu recebo quase todos os dias aí gente pedindo para interpretar algum sonho. Então, às vezes, eu não consigo nem dar conta de atender todo mundo. Então, é o que esses sonhos significam de verdade, né? E para você que fica aí preso nesse passado com armadilhas, eh, eu posso te dizer com toda certeza que isso é o inimigo disfarçado para tentar te confundir, para tentar te deixar mal e às vezes ele até consegue, né? Muita gente realmente fica mal com esse tipo de sonho. Então fica ligado aqui até o final desse vídeo que você vai entender tudo. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Inclusive eu separei aqui alguns tópicos, né, para ficar mais fácil de entender. Então, caso você queira anotar no seu celular, em algum papel, coisa do tipo, para você aprender e entender como que funciona, eu separei em tópicos, então eu vou falar em tópicos. São mais ou menos aqui 6 a 7 tópicos que eu vou explicar para você. Então, caso você quiser anotar, eu vou citar versículos bíblicos aqui também. Caso você queira abrir aí na sua Bíblia online, fica à vontade, tá? Então, a primeira coisa, por que que você sonha com o ex, Antes de tudo, a gente precisa entender o que que os sonhos revelam, né? E os sonhos eles revelam não somente aquilo que está no seu coração, não, tá? Ele também revela o que está acontecendo no mundo espiritual. E muitas das vezes você vai no psicólogo, no psiquiatra e não entende porque muitos psicólogos e psiquiatras eles não acreditam no mundo espiritual, eles não acreditam em Deus, a ciência não acredita em Deus, né? Então eu vou te explicar aqui o mundo espiritual por detrás de tudo isso e você vai chegar a uma conclusão que faz sentido, sim. Então, olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eles, ele fala sobre sentimentos não resolvidos, né? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Então, o que está no coração, ele se manifesta muitas das vezes nos seus sonhos, né. Então, se há mágoa, desejo ou saudade mal resolvida, né, sentimentos como rancor, falta de perdão, principalmente a falta de perdão, vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, isso pode a acabar atrapalhando a sua vida espiritual, porque cria um laço ali, né, de, digamos assim, meio que uma maldição. Se para você se libertar desse mal, você tem que perdoar essa pessoa. Então, se você tem tido muitos sonhos, perdoe, peça para Deus tirar isso do seu coração, para Deus limpar o seu coração de qualquer coisa que tenha ficado, qualquer resquício de raiva, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Perdoe essa pessoa de coração, né? E Deus ele vai te livrar desse mal. O segundo ponto é o laço de alma, né? Que é uma aliança emocional, uma aliança espiritual. Muita gente não entende isso, mas nos tempos antigos as pessoas eram consideradas casadas aquelas que tiveram relação sexual. Então, basicamente, o casamento antigamente, ele era o ato sexual, digamos assim. Então, na época ali de Adão e Eva e etc, você pode até ver em Gênesis que está escrito ali, e Adão foi lá e conheceu Eva. O que que seria esse conheceu? Seria eles tiveram relação, basicamente isso. E ali eles se formaram uma só carne, né? Digamos assim. Então eles se casaram, né? Então, antigamente era considerado o casamento apenas a questão do ato sexual em si, né. E a gente sabe que isso foi se perdendo no decorrer da história, né, do ser humano, porque o ser humano, ele tem a maldade, né, ele tem o pecado, e ele acaba se contaminando aí, e muitas das vezes se casando espiritualmente com várias pessoas. Só que isso fica o resquício no mundo espiritual, né. Tanto que a Bíblia tem diversas passagens, mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então, Gênesis 2, versículo 24 diz sobre isso: "Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne". O que que ele está querendo dizer, ambos uma só carne? Para pra pensar, raciocinar. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, se une ali a carne um do outro, né. Então tem ali uma conexão, né. O corpo do homem, digamos assim, entra no corpo da mulher, né, e tem ali o contato, digamos assim. E isso no mundo espiritual fica ali como selado o casamento, digamos assim. Até porque antigamente, para o homem ter uma relação com a mulher, não era igual nos dias de hoje, né. Era muito difícil, você tinha que casar, tinha o pai e a mãe ali que às vezes fazia o casamento arranjado, era totalmente diferente dos dias de hoje, né. Então, quando há intimidade, inclusive sexual, forma-se uma aliança, mesmo depois do fim do relacionamento. E o laço ele pode continuar no mundo espiritual. Então você tem que orar, você tem que pedir perdão para Deus também, para Deus te livrar desse laço de alma, porque fica ali no mundo espiritual, né. E o terceiro ponto, né, agora o terceiro ponto está em 1 Coríntios 14, versículo 33. Se você quiser anotar, fala sobre ataque espiritual e confusão. Olha só o que está escrito: "Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz". Deus não é Deus de confusão, mas nós seres humanos, muitas das vezes somos, pessoas confusas. E principalmente no tempo de hoje, na modernidade, devido às pessoas serem confusas e não decidirem com quem quer casar, com quem quer ficar, com quem quer namorar, com quem as pessoas ficam com qualquer um, fazem as coisas de qualquer jeito, e isso fica assim um resquício no mundo espiritual. Então, se o sonho te deixa confuso, inseguro, ou te faz duvidar do que Deus está preparando para você, não vem de Deus. Então, muitas das vezes o diabo, ele vem, a Bíblia fala que ele vem travestido em anjo de luz, né? Então ele se transforma em anjo de luz e ele tem poder sim para, não pense você que não, mas ele tem poder sim para invadir o sonho das pessoas e confundir elas, né? Então ele tem o poder sim no mundo espiritual. E quando você dorme, quando você sonha, é como se a sua parte consciente se desligasse. Só que a sua alma, o seu espírito, ele fica ali no mundo dos sonhos, no mundo, né, digamos assim, que o mundo dos sonhos, ele é muito conectado ali no mundo espiritual, um mundo de visões, digamos assim. Então, quando você dorme, você fica conectado nesse mundo, né? Mundo onde a imaginação fica solta, a criatividade fica solta, e o diabo ele pode sim, eh, como ele está solto, digamos assim, no mundo espiritual, ele pode sim pegar ali visões, né, e confundir você. Então ele pode sim, confundir as pessoas através dos sonhos. Então, a parte 2 é o que o sonho significa espiritualmente, né, segundo a Bíblia. Então vamos lá, né, vamos se aprofundar agora um pouquinho mais, né, e entender o porquê que isso está acontecendo
com você, né? E o que está por trás desses sonhos, segundo a Bíblia. Então, o quarto ponto é o espírito de marido, né? Ou espírito ou um laço demoníaco. Olha só o que está escrito em Isaías 54, versículo 5. Se você quiser abrir, é muito importante você abrir e você ler também. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, o diabo ele tenta imitar tudo que Deus faz. Ele pode enviar, sim, espíritos imitando pessoas conhecidas para se apresentar como se fosse o seu marido, para se apresentar como se fosse sua mulher, né? Ou te levar até falsas crenças, falsas ideias e confundir a sua mente. Porque esse é o papel dele, é te confundir, tirar você do caminho. Então, muitas das vezes ele pode sim aparecer em sonhos para você com alguém, com a imagem, né, com o rosto de alguém parecido, um marido, um filho, alguém que de repente já faleceu, né? Inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Tem muita gente que sonha também com gente falecida, né? Então ele pode sim confundir você através disso. E o quinto ponto, segundo Coríntios 2:11. Se você quiser pesquisar, abrir, você pode abrir também. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Aqui fala sobre o presente no sonho, o pacto ou manipulação. Então, sonhar com um ex te dando, por exemplo, presente, roupa, aliança, casamento, sonhar casando com o ex, isso daí pode sim simbolizar, né, um pacto sendo renovado no sonho. Então toma muito cuidado com isso, ora, repreende, né? Dobra o seu joelho, ora, repreende todo o mal, Às vezes, principalmente se esse teu ex, essa tua ex, né? É, de repente guarda a mágoa de você, né? A pessoa de repente deseja coisas ruins para você, faz coisas ruins para você, lança palavras de maldição, lança, sei lá, feitiçaria ou faz qualquer coisa do tipo para tentar te destruir, digamos assim, espiritualmente, para tentar te confundir. Então, isso acontece muito, né? Principalmente quando a pessoa ela é de uma denominação, você é de outra, a pessoa acredita num Deus, você acredita em outro. Isso daí pode sim trazer problemas. Por quê? Porque é como está escrito aqui, segundo Coríntios, Satanás ele pode sim alcançar a gente de alguma maneira, né? Então a gente tem que vigiar com as suas astutas ciladas, digamos assim, né? E o tópico 6, né? Vamos para o próximo tópico, se você quiser anotar. O ataque contra o relacionamento atual. Às vezes você pode tá tudo bem com você, talvez pode estar tudo bem, é, digamos assim, com a sua mente, com o seu. Você não tem nada, nenhuma mágoa, nem nada do tipo, mas talvez essa pessoa deseja coisas ruins para o seu relacionamento atual. Quer que você termine, deseja realmente taca a maldição para que você termine, para que você brigue ou coisa do tipo, tem inveja, olho gordo, coisa do tipo. Olha só o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Então, eu poderia ter até começado com esse tópico aqui, mas eu preferi ir aos poucos para que você entenda aqui. A missão do diabo é destruir realmente famílias, casamentos, é, porque a família é a instituição sagrada que Deus criou ali com Adão e Eva no paraíso, né? E o plano dele é o mesmo que ele fez ali no Jardim do Éden. Destruiu Adão e Eva e graças a isso destruiu toda uma nação, destruiu toda, digamos assim, uma genealogia, né? Então, por causa do pecado de Adão e Eva, a gente sofre até hoje, né, as consequências. Então, ele quer fazer a mesma coisa com os casais, porque assim ele, digamos assim, vence ali naquela família, destrói aquela família e ali ele vai trabalhar nos filhos, e assim sucessivamente. Então é a mesma missão que ele aplicou, digamos assim, a estratégia que ele aplicou ali no Jardim do Éden, ele tenta aplicar até os dias de hoje. E olha só, o inimigo sabe que uma nova relação pode ser de Deus. E ele usa o passado para tentar matar o seu presente, digamos assim, e destruir o seu futuro. Então, às vezes você teve um relacionamento que não era um relacionamento de Deus, porque de repente você não estava ali apegado com Jesus Cristo, você não estava apegado na palavra de Deus, você estava apegado em curtir o momento, em viver o momento, você não estava com a sua mente, com o seu coração entregue a Deus. E Deus perdoa tudo o seu passado, só que o inimigo não. É isso que as pessoas não entendem.
Deus, ele te perdoa, Jesus Cristo te perdoa, ele te lava, ele te purifica. Ele vai sim querer que você progrida, que a sua vida ande para frente. Mas o diabo não, e ele vai continuar te atacando. Então, se o diabo lá no passado colocou uma pessoa na sua vida para te destruir, ele vai querer lançar setas, lançar confusão para te destruir ainda. Ele não desistiu de te destruir, porque essa é a missão dele, matar, roubar e destruir. Então, as pessoas elas esquecem disso, que existe uma briga espiritual entre o bem e o mal. Essa é uma briga invisível, por mais que a gente não veja, mas ela todo dia está acontecendo, a todo momento está acontecendo. Então, não é diferente na sua vida, né? Ah, mas eu não tenho nada demais, eu não sou rico, não interessa. A briga do diabo é pela sua alma, pela sua salvação. Ele quer que você se afaste de Deus. Ele não quer que você se apegue a Deus, ele quer te confundir. E se ele confundir, não interessa a maneira como ele vai precisar apelar, ele não vai seguir regras. Ele é, digamos assim, covarde, ele não segue regras, ele não segue normas. Não, ele é covarde, ele vai usar as piores estratégias possíveis. Se tiver que manipular sonho, se tiver que colocar pesadelo, se tiver que confundir as suas ideias, a sua mente, ele vai fazer o que ele precisar fazer para te tirar do caminho. Então, se esse conteúdo já abriu os seus olhos, já deixa um like aqui, né? Se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, deixa a sua opinião aqui, a sua história aqui nos comentários, né? Eu sei que é um pouco pesado esse tópico aqui, a gente ainda vai ter mais tópicos, mas é importante você entender isso, que existe uma briga no mundo espiritual. Então vamos lá, eu falei para vocês aqui até agora 6 significados. Eu vou retomar aqui para você não esquecer, né, caso você queira anotar. O primeiro são sentimentos não resolvidos. O segundo é laço de alma, né, ou aliança emocional. Terceiro, ataque espiritual e confusão, que é quando o inimigo tenta te confundir. Quarto, um espírito maligno aí, um laço demoníaco, né, tentando te confundir, tentando te destruir, né. Quinto, presente, né, ou manipulação, que pode representar alguma aliança espiritual. Então você tem que orar para repreender essa aliança, né, com as trevas, digamos assim. Sexto, ataque contra o relacionamento atual que você está vivendo. E lembrando que o quinto, né, pacto, aliança, não quer dizer que você tem uma aliança com o diabo, não, não é isso, não. Mas talvez no, no mundo espiritual tenha aí um laço demoníaco, ou talvez essa pessoa está desejando coisas ruins, talvez um feitiço, alguma coisa assim, contra a sua vida para te destruir, né? Então vamos lá. Agora vem a parte prática, né? Não adianta a gente só saber o significado, né? Não adianta. Tem que quebrar essa influência maligna. Você tem que resolver isso, né? Para que você não continue sonhando com isso. Então, o sétimo, né? Que eu vou te dar aqui algumas dicas para você conseguir se livrar desses sonhos, desses pesadelos, você tem que orar, você tem que confessar e quebrar essa aliança do passado. Então, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, você tem que orar pedindo perdão para Deus. Se você tem raiva, rancor, confessar isso para Deus, pedir para Deus limpar seu coração. Então, confesse diante de Deus os seus laços criados e ore quebrando essas alianças. Peça para Deus quebrar, enviar os anjos, quebrar toda maldição, toda inveja, todo orgulho, tudo que não convém de Deus, para que ele venha quebrar todos esses laços. E uma outra dica que é muito importante, que é para pessoas que talvez orar só não está resolvendo, né? Ir para a igreja só não está resolvendo, é você fazer jejum e oração. Isso principalmente se você está num relacionamento atual, se você já tem um novo casamento, uma família ou coisa do tipo, jejue e ore e se consagre pela sua família. Mateus 17:21 diz: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então há espíritos que só saem com o jejum. Então faça um propósito com Deus, né? De repente das 6 da manhã às 6 da noite, separe um momento aí do seu dia, ou das 6 da noite às 6 da manhã do outro dia. Separe um momento do seu dia, se consagre e declare libertação para você, para sua família, para o seu casamento. Feche as brechas, tampe as brechas. O próximo tópico, que é para te ajudar também, né? Fechar as portas espirituais e limpar as memórias. Então, Efésios 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo, que é você apagar fotos que talvez tenha no seu celular, no seu computador, lembranças de rede social, marcações. Limpe tudo que você puder limpar. Se tem coisas guardadas na sua casa, presente, roupa, sei lá, qualquer coisa que seja, um brinco, um batom, jogue isso fora. Músicas que lembrem a pessoa,
coisas que alimentam um sentimento de saudade ou qualquer coisa do tipo. Corte tudo isso, quebre tudo isso, né? Peça perdão para Deus, peça para Deus também te lembrar se tem alguma coisa na sua casa, algum presente, algo que você tem que talvez eh, faça você passar por isso. Ó, eu vou contar um testemunho meu, tá? Para que você não pense que isso só acontece com você, né? Vou contar um testemunho meu. Um tempo atrás, né? Eu tô no meu segundo casamento, meu primeiro relacionamento não deu certo. Eu já contei sobre isso em outro vídeo. Mas eu tinha muito sonho, né, com a minha ex-mulher, né? Porque eu tive um casamento com ela, né? Eu convivi com ela 5 anos, digamos assim. Então eu tinha sonhos. E eu peguei e orei, pedi para Deus me revelar o que tinha, né? Que eu tinha que jogar fora. E, por incrível que pareça, gente, eu tinha ainda um edredom, que eu dormia com esse edredom, e eu tinha esquecido que esse edredom era da época que eu fui casado, né? Então eu peguei esse edredom e joguei fora. Eu peguei esse edredom e doei e joguei fora. E, pasme, você, né? Eu mesmo fiquei de boca aberta, que depois que eu joguei fora esse edredom, depois que eu peguei e realmente doei, me livrei disso, eu parei de ter sonhos, eu parei de ter pesadelos. E Deus me mostrou ali que realmente, às vezes, um detalhe bobo pode fazer diferença, principalmente no mundo espiritual, e pode sim fazer com que a sua vida fique travada, principalmente os seus sonhos, o seu sono, né? Que é um momento de descanso, que é um momento de você realmente descansar e recuperar suas energias. Então, se tem alguma coisa na sua casa, faça isso, né? Talvez nenhuma das outras dicas aqui funcione, mas talvez essa dica, por mais boba que pareça, vai ser o que vai funcionar para você. Cada pessoa vai ter uma coisa que vai funcionar, alguns o jejum vai resolver, outros a oração vai resolver, o perdão vai resolver para outros, e outros vai resolver jogar fora. Talvez uma roupa que você tenha, uma camiseta, não importa o que seja, jogue fora aí coisas do passado. Então, 2 Coríntios 10, versículo 4 ou 5 diz: Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isaías 54:17 diz: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então, declare esse versículo em voz alta aí na sua casa, no seu quarto, realmente no seu ambiente, né? Use a autoridade que Deus te deu, porque Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, expulsai os demônios, curai os enfermos. Então Deus deu autoridade, Jesus Cristo deu autoridade para a gente expulsar as coisas más da nossa vida. E vamos lá, sonhar com o ex não é sinal para você voltar com essa pessoa, tá? Não é Deus falando para você voltar, nada disso, né? Os caminhos que Deus dá pra gente é olhando pra frente, né? E às vezes isso é um alerta para você cortar coisas da sua vida. Porque o diabo, ele não precisa destruir toda a sua vida. Basta uma pessoa errada no seu caminho que ele vai te desviar do caminho. Lembra daquela história, acho que se eu não me engano, da Chapeuzinho Vermelho que vem, ela ela tenta ali pegar um atalho, tal, muda de caminho e o lobo engana ela ali no decorrer do caminho, sabe essa história? É a mesma coisa o diabo, né? Ele quer destruir a gente, ele se disfarça da vovozinha, de alguém próximo, para realmente devorar a gente, né? Então, é uma história que eu tô colocando aqui para ficar na sua mente. Às vezes o inimigo ele vem disfarçado de pessoa boazinha que quer nos ajudar, mas no fundo ele quer nos destruir. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Muita gente sonha também com casa sendo invadida. Eu mesmo tive essa experiência de sonhar com casa sendo invadida. E tem um outro vídeo que eu fiz aí, né, falando sobre isso. O vídeo vai estar aqui nos cards, em alguma parte aqui do vídeo vai aparecer que se você tem sonhado com casa sendo invadida, porta sendo arrombada, gente entrando sem ser chamada na sua vida, sem ser convidado, é importante você ver esse vídeo também. Então, se você já teve esse tipo de sonho, né, você pode ter tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse vídeo também, tá? E tem tudo, às vezes a pessoa tem vários sonhos, né? Tem um sonho com ex, depois tem um sonho com casa sendo invadida, depois tem outros sonhos que eu vou trazer aqui também no canal. Então, eu quero inclusive que você deixe aqui o seu relato, a sua história, talvez algum sonho que você está tendo, né? Porque o inimigo ele não usa só um rosto de ex, não. Ele pode tentar usar outras maneiras para destruir a gente espiritualmente, para atacar a nossa vida espiritualmente, para nos confundir sem ser convidado. Então, se você quer entender isso mais a fundo, quer saber o que significa isso sonhar com casa sendo invadida, clica no vídeo que vai aparecer aqui.
né. No final aqui da tela eu vou deixar também, e eu vou deixar na descrição aqui. Eh, e aí, caso você queira entender mais sobre sonhos, eu recomendo também você conhecer o Dicionário dos Sonhos, que vai estar na descrição aqui e lá no meu blog, na parte de e-books, você acha todos os e-books sobre sonhos, né. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, como eu sempre falo.